A Sagrada Escritura rasga a nossa alma, rasga a nossa mente e deposita em nós a semente do Evangelho. E aí aos poucos nós vamos ficando configurados ao Cristo. A minha mente, que não é cristã, porque ela está marcada pelo pecado, ela está marcada pelos limites da minha história. Posso dizer isso. Claro que, graças a Deus, nós já avançamos muito. Temos muito cristianismo já na nossa mente. Mas pode ser que a gente encontre algumas pessoas que ainda não conseguiram captar quase nada do cristianismo por causa das dificuldades pessoais que enfrentaram. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades muito graves, humanas, limites humanos, que hoje impossibilitam essas pessoas de fazerem uma experiência sincera do Evangelho. E aí a gente vai depositando essa palavra aos poucos em nós, né? Como se fosse uma água que a gente vai regando diariamente, uma semente para que ela cresça. E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, é uma sequência de ensinamentos duros, não são fáceis não, porque eles contrariam, muitas vezes, a lógica que nós aprendemos desde criança. Escuta isso para você ver. Ora, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Vê se isso é natural para nós. Quando uma pessoa fala mal de nós, qual é a nossa primeira reação? É retrucar. É devolver a ela com a mesma moeda. Porque a gente tem aquela ilusória sensação de que nós estamos corrigindo o que o outro fez. Mas Jesus disse que não. Jesus diz que toda vez que uma pessoa falar mal de nós, nós deveremos devolver com uma palavra bendita. Aí você pode parar e pensar, mas isso é um prejuízo que eu não quero tomar, não. Isso é ser bobo. Não. Quando a gente experimenta neutralizar o poder da palavra, da maldade que o outro joga sobre nós, é como se nós corrigíssemos um pouco aquele prejuízo que ele nos causou. Falar bem de quem fala mal de nós. Você neutraliza o inimigo, porque toda vez que você devolve uma palavra maldosa àquele que falou mal de você, você alimenta o sistema do ódio. Quando você quebra o poder do ódio que aquela palavra provoca em você, você causa um bem enorme ao seu coração. E aos poucos a gente vai desconcertando os nossos inimigos. Porque tudo o que eles querem é que a gente retruque com a mesma intensidade. Porque aquele que faz a opção pelo ódio, pela palavra mentirosa, pela calúnia, ele não espera outra coisa senão ter a oportunidade de devolver uma pior ainda do que aquela primeira que ele deu. E ele só pode devolver à medida em que ele encontra um espaço dentro de nós para depositar a sua semente de ódio. Porque o que é a palavra que calunia, que é maldosa, que é mentirosa? É uma semente de ódio. Se eu digo uma palavra maldita em relação a você, se eu semeio o seu coração com uma palavra pesada, doída, e você permite que essa palavra fique dentro de você, devolvendo-me da mesma forma, você está regando o ódio que eu joguei em você. Jesus continua. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Essa frase corrigiria o mundo. Você já imaginou se nós levássemos a sério esse conselho de Jesus, que a gente só deveria fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse? Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam?
Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. A gente só pode entender a nossa vocação cristã, a vocação que é universal, porque esse valor, ele é um valor absoluto. Ainda que não creia em Deus, se uma pessoa toma essa regra de ouro, de fazer ao outro somente aquilo que gostaria que lhe fizesse, nós teríamos um mundo muito melhor. Agora, você já parou para prestar atenção em como você trata aqueles que não te amam? Como você interpreta do ponto de vista cristão a responsabilidade de estabelecer com essa pessoa uma relação respeitável, de ser amistoso? Porque para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Nós estamos debaixo deste estatuto. E eu faço questão de colocar este trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, 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 projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. Quando a gente assume essa regra de ouro na nossa vida, quando a gente descobre que vale a pena a gente não revidar o mal com o mal, que vale a pena a gente não devolver a palavra cruel, que machuca, que vale a pena a gente engolir em seco um pouquinho, fazer uma respiração mais profunda e passar por cima daquela agressão sem devolver com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade não é de jeito nenhum, né? Se não fala com a mesma intensidade, dá a impressão que com uma intensidade menor pode. Não. O silêncio. O silêncio é uma forma muito sábia de responder uma agressão. E o mais bonito é não permitir que aquela agressão venha encontrar espaço dentro do seu coração para crescer. Porque quando a gente cria essa imunidade aqui, quando a gente apreende o resultado desse estatuto, a gente começa a pensar 2, 3, 4 vezes antes de acomodar o ódio dentro da gente. O ódio que o outro nos lançou pelo instrumento da palavra, pelo instrumento do olhar, pelo instrumento do gesto. O ódio do outro nos alcança de diversas formas, mas cabe a nós bloquear a entrada desse ódio. Por quê? Porque nós somos cristãos. O coração cristão não deveria desperdiçar tempo com ódio, com rancores, com mágoas, porque isso nos adoece. E a proposta de Jesus é que nós tenhamos muita saúde. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É fantástico a gente pensar a dimensão da saúde mental. Sabe, você ter uma mente saudável. Eu ter uma mente saudável. E o que adoece a nossa mente? São os pensamentos negativos, são os ódios que nós alimentamos, os rancores, aquele eterno prejuízo que nós ficamos mastigando, igual o gado no curral, no pasto, que fica ruminando o alimento. Pelo amor de Deus, a gente deveria ruminar só o que é bom, fazer voltar num ciclo, da mesma maneira como o capim alimenta o gado.
O capim é mastigado, vai para o estômago e volta. Volta para a boca, mastiga mais um pouco, volta. Isso chama-se ruminar. Aí, na sabedoria daquele animal, ele está extraindo todas as possibilidades daquele alimento. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente? E ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração, porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder deste ódio dentro de nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.